Oi gente, eu sou a Ana e esse é o canal A Lagosta e eu já vou falar um pouco sobre as últimas coisas que eu li. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, comenta aí suas últimas leituras, comenta o que tá achando dos vídeos também. Curte o vídeo se você gostar. Me segue no Instagram e no TikTok, eu comecei a postar no TikTok também, várias vezes por semana, então passa lá. E agora sem mais enrolações, o primeiro livro que eu li esse ano foi A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Eu tava meio travada na leitura, então eu resolvi pegar um livro da Agatha Christie, porque é o que geralmente me salva. E essa história foi bem legal. A morte acontece numa festa de Halloween, por isso A Noite das Bruxas. E é bem interessante, é bem divertida, foi bem rápido de ler e me fez voltar assim pra leitura. Mas eu não tenho mais o que dizer, não foi um que se destacou muito na literatura dela, né, do que eu li até agora. Então foi um 3,5 estrelas, mas foi bom. Depois disso eu li Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. A primeira coisa que eu li dela foi bem legal, assim, a história assim não foi, meu Deus, mas eu gostei muito do jeito que ela foi contada, né, é um conto epistolar, todo contado por cartas. As cartas de uma mulher e um cara, né, ela encontra algumas cartas da esposa dele pro marido dela e descobre que eles estão traindo, né, um o outro. E ela manda pra ele uma carta falando isso. E até pergunta se ele quer ver as cartas, se ele não quer, né? Ela não quis mandar logo de primeira. E eles começam a se corresponder falando sobre essa traição, o que eu vou fazer, cada um tem seus problemas e é bem interessante. Ele é um pouco maior que um conto, acho que é mais uma novela do que um conto. Mas é bem legal. Foi uma boa experiência com a escrita dela. Depois disso eu terminei Feminismo para 99%, da Cínzia Rusa, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser. Eu tava lendo junto com meu namorado, né? Ele é bem curtinho, bem tranquilo de ler. A parte que a gente mais demorou foi o pós-fácil, que ele é um pouco mais técnico, um pouco mais chato, mas são 11 teses, né? E é bem interessante, acho bem legal, eu indico bastante. Ele fala sobre não só... ele critica um pouco o feminismo liberal, né? Porque a gente considera-se feminismo o sucesso de poucas e as outras estão lá, continuam vivendo à margem, digamos assim. Aqui elas também falam sobre reprodução social, né, que é uma coisa que é um aspecto da mulher que é explorado, não só a reprodução biológica, a reprodução social tem mais a ver com a criação, a responsabilidade dessa criação da mão de obra, no caso do capitalismo. Então é bem interessante. Depois disso, eu li O Desaparecido, ou América, do Franz Kafka. Ele é um dos meus autores favoritos. Eu tentei começar a ler o Processo, mas não estava indo. Então eu disse, não vou insistir nisso e ficar presa. Então eu larguei e peguei Desaparecido. Foi a melhor coisa que eu fiz, eu gostei muito. É um romance inacabado, como todos os dele, né? Os 3 deles são romances inacabados. Mas eu não, assim... Eu queria que ele escrevesse mais, né? Tivesse escrito mais. Mas não é uma coisa que ficou, meu Deus, foi incompleto. Não. Foi bom mesmo assim. Até porque não é uma história que tem um início, quer dizer, tem um início, mas não tem um fim, né? Eu não acho, nem sei se ela teria se ele tivesse terminado. Então é a jornada desse cara, que agora eu esqueci o nome, Karl Rossmann. E ele vai pros Estados Unidos, né? Da Alemanha ele vai pros Estados Unidos. Começa a sua jornada lá, só que assim, até é interessante falar aqui no final sobre essa... É como se fosse um romance de formação invertido, porque a gente não tem uma linha ascendente, a gente tem uma linha decrescente, porque na vida dele as coisas só vão dando meio... só vai piorando a coisa nossa, é muito, muito bom. Depois disso eu li os primeiros casos de Poirot, da Agatha Christie. Um livro de contos, não sou muito fã dos contos dela, eu li porque me ajuda a dormir e ler, né? E como eu não queria pegar outro romance, assim, eu fui lendo os contos dela e eu não tenho muito o que dizer. É um livro que tem bastante conto, que é bom. Ele é bom pra passar o tempo, mas é só. Depois eu li O Adulto, da Gillian Flynn. Primeiro contato com ela também, né? Nem a Taylor Jenkins Reid.
E eu gostei, mas não foi nada demais, assim. Acho que foi muitos plot twists num conto. Mas foi interessante. E ele é um pouco assim, a linguagem um pouco... Não a linguagem, mas umas partes meio nojentas, umas partes meio violentas, né? Depois disso eu li Cinema Panóptico, né? Não sei nem se dá pra considerar ler, porque ele é só quadrinho só com imagens. Bem interessante, rapidinho de ler. A gente tem a história dessa garota e que ela foi num parque e ela não conseguiu os brinquedos porque ela tinha só poucas moedas. Então ela entrou num negócio lá de cinema panóptico e tinha várias cabines onde ela tinha moeda pra isso, então ela foi colocando as moedas nessas histórias, cada capítulo é uma dessas histórias, então a gente tá no papel da menina assistindo também. E por último, eu li Medo Clássico volume 2, né? Eu tô lendo todas as coletâneas que eu tenho do Poe, eu já li duas, depois eu li duas histórias extraordinárias, da Saraiva de Bolsa e da Companhia das Letras, que é aquela roxinha que eu amo. Aí depois eu li o volume 1 do Medo Clássico e agora eu terminei o volume 2. E teve várias coisas novas aqui que eu ainda não tinha lido. Algumas coisas me chamaram muita atenção, por exemplo, O Anjo do Bizarro, que foi... Eu já li 3 vezes porque eu li, depois eu dei pro namorado, ele leu em voz alta, assim. Depois é pra minha mãe leu em voz alta também, então eu li com os dois. E ele é bem cômico, bem cômico, assim, eu achei bem interessante. E foi mais esse que me chamou a atenção, os outros eu já tinha lido, tem alguns que eu gosto muito aqui. E é isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de me seguir nas redes sociais, deixa aí um comentário falando sobre as suas leituras, como é que tá indo o seu ano de 2023.